o mistério do início. E se eu te dissesse que antes do universo, antes da luz, antes do tempo, não havia absolutamente nada? Ou talvez, algo além da nossa compreensão já existisse. Você já se perguntou o que existia antes da criação? Antes do Gênesis? Antes do Big Bang? Antes de qualquer antes que a mente humana consiga conceber? Essa pergunta, simples e profunda, ecoa na mente de cientistas, filósofos e teólogos há séculos. Mas ela também nos toca de forma íntima, porque no fundo, entender de onde viemos pode mudar completamente a forma como enxergamos quem somos. A Bíblia faz afirmações ousadas sobre esse antes. A ciência, por sua vez, tenta decifrar um silêncio cósmico que precede tudo. Será que elas estão em conflito? Ou será que, sem saber, ambas estão apontando para o mesmo mistério? Neste vídeo, vamos explorar um território onde a lógica tropeça, a física se cala e o espírito se inquieta. Prepare-se para uma jornada entre o nada e o tudo, onde você pode descobrir algo surpreendente. Talvez o início não seja apenas um ponto no tempo, mas um convite ao infinito. E a melhor forma de começar essa jornada é analisando o desconhecido. O desconhecido. O que a maioria das pessoas não sabem. A maior parte das pessoas já ouviu a frase: "No princípio Deus criou os céus e a terra." Mas quase ninguém para perguntar: e o que havia antes disso? Essa parte da história, o que precede o princípio, parece ter sido esquecida, como se não fosse importante. Só que é justamente nesse vazio anterior que está uma das perguntas mais profundas da existência. A ciência enfrenta o mesmo dilema. Sabemos muito sobre o universo depois do Big Bang. Mas o que havia antes? O que detonou esse início? E por que algo surgiu em vez de nada? Ignorar essa questão nos deixa presos apenas à superfície. E é por isso que hoje vamos mergulhar fundo. Não só no que aconteceu, mas no que não havia. Porque para entender a criação, primeiro precisamos compreender o vazio. E a Bíblia tem algo surpreendente a dizer sobre isso. A Bíblia e o nada. O vazio antes do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Essa é a primeira frase da Bíblia. Mas há uma verdade escondida aqui. Antes disso, nada é descrito. Nenhuma narrativa, nenhuma imagem, apenas o silêncio. E é nesse silêncio que a teologia cristã encontra um dos conceitos mais profundos. Deus criou tudo a partir do nada. Essa ideia é chamada de criação ex nihilo, do latim, a partir do nada absoluto. Isso significa que não existia matéria, nem tempo, nem espaço. Só Deus. Deus não surge no início. Ele já está lá. Ele é anterior ao tempo. Ele é eterno. Ou seja, a Bíblia propõe que o tempo não é um palco onde Deus aparece. Deus é quem cria o palco. O versículo 2 diz: "A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." Essa palavra hebraica usada aqui é tohu vabou, algo como caos, vazio, desordem primordial. Essa descrição não mostra um universo sendo modelado a partir de algo já existente. Mostra a ordem surgindo a partir do nada, do caos absoluto. Uma realidade sem estrutura, sem tempo, sem vida. Teólogos como Agostinho de Hipona refletiram profundamente sobre isso. Ele argumentava que o tempo foi criado junto com o mundo. Ou seja, perguntar o que havia antes da criação não faz sentido, porque o antes ainda não existia. Não havia relógio, não havia causa e efeito. Havia apenas o eterno. É uma ideia que desafia tudo o que conhecemos. Uma origem sem origem. Um começo sem começo. E a Bíblia sugere que nesse silêncio absoluto já havia presença, já havia intenção, já havia Deus. Mas será que a ciência, com seus telescópios e equações,
chega perto disso? É o que vamos ver agora. A ciência e o nada. O antes do Big Bang. Durante muito tempo, a ciência acreditava que o universo era eterno. Sempre existiu, sempre existiria. Mas tudo mudou no século XX, com a descoberta da expansão do universo. Ao inverter essa expansão, os cientistas chegaram a um ponto de origem, o Big Bang. Um momento em que todo o espaço, o tempo e a matéria estavam condensados em um único ponto infinitamente denso, um instante zero. É nesse ponto que a ciência tropeça. Porque, ao nos aproximarmos do momento inicial, especificamente do chamado tempo de Planck, 10 elevado a menos 43 segundos após o Big Bang, a física como a conhecemos deixa de funcionar. Nossas fórmulas se desintegram, as leis naturais se dobram e a pergunta surge: o que havia antes disso? Stephen Hawking, um dos maiores físicos do nosso tempo, comparou essa pergunta a algo curioso. O que havia antes do Big Bang é como perguntar o que há no norte do Polo Norte. Ou seja, não existe um antes, o tempo começou ali. Mas nem todos concordam. Outras teorias tentam ir além. O multiverso propõe que o nosso universo é apenas um entre infinitos e que o Big Bang foi um nascimento local. A teoria das cordas sugere dimensões ocultas e ciclos de criação e destruição. A gravidade quântica em loop tenta descrever o que existia antes da explosão inicial, falando em uma contração anterior, um Big Bounce. Há ainda a ideia do vácuo quântico, um nada que, na verdade, não é nada. Ele borbulha com flutuações de energia, capaz de gerar partículas e, talvez, universos espontaneamente. Mas mesmo essas ideias avançadas encaram um mistério. Por que há algo em vez de nada? A ciência pode descrever o como, mas ainda não consegue tocar o porquê. Ela mapeia o visível, mas o início verdadeiro parece estar num ponto onde a luz não alcança e a razão não basta. E aí surge a pergunta inevitável: será que Bíblia e ciência estão mesmo em caminhos opostos? Ou será que elas estão olhando para o mesmo abismo de lados diferentes? Convergência ou conflito? A Bíblia e a ciência em diálogo. Durante séculos, a relação entre ciência e fé foi apresentada como um campo de batalha. Um lado com equações, o outro com escrituras. Mas será que essa guerra é real ou foi mal contada? Vamos observar de perto. Tanto a Bíblia quanto a ciência afirmam que o universo teve um começo. Isso já é extraordinário. Por muito tempo, os cientistas pensavam num cosmos eterno, algo que contradizia a narrativa bíblica. Mas, com o Big Bang, a ciência chegou a uma conclusão que ecoa Gênesis 1:1. Houve um princípio. Mais ainda, tanto a cosmologia quanto a teologia sugerem que tempo e espaço surgiram nesse instante inicial. Ambas lidam com a ideia de um antes, que talvez nem exista. Claro que os caminhos se divergem. A ciência procura leis e causas naturais. A fé aponta para uma causa eterna, inteligente, fora da natureza. Mas será que são realmente excludentes? Albert Einstein certa vez disse: a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Há cientistas que acreditam em Deus. E há teólogos que estudam física quântica. O abismo entre os dois lados talvez não seja tão profundo quanto parece. Talvez, ambos estejam tentando decifrar o mesmo mistério. Talvez, estejam descrevendo o mesmo vazio, com línguas diferentes. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais próxima de nós. Por que isso importa? O que essa discussão muda na vida real? Exemplos da vida real. Por que isso importa? Você pode pensar: ok, tudo isso é interessante, mas o que isso muda na minha vida? Mais do que parece. Imagine um jovem numa aula de física ouvindo sobre o Big Bang e em silêncio se perguntando:
Mas e antes? E quem apertou o botão? Ou um grupo de amigos num café debatendo entre risos e perguntas sérias se Deus criou tudo ou se o universo brotou do acaso. Essas conversas estão acontecendo nos podcasts, nas redes sociais, nos corredores das universidades. Pessoas tentando entender de onde vieram e por que estão aqui. Para alguns, essa busca os leva à fé. Para outros, à ciência. Para muitos, a um cruzamento entre as duas. O antes do tudo não é apenas um mistério distante, é uma questão que toca no nosso significado, na nossa origem, no nosso destino. Porque se realmente existia um vazio absoluto, e dele veio tudo o que conhecemos, então nossa existência não é banal, ela é rara, é carregada de propósito ou, pelo menos, de profundidade. E quando olhamos para esse mistério com olhos humanos, algo em nós se move, algo que nos leva à contemplação final. O mistério nos move. No fim de tudo, talvez nunca saibamos o que havia antes do haja luz. A Bíblia nos convida a contemplar um Deus eterno que não apenas criou o tempo, mas habita fora dele, como um artista fora da tela. Um ser que não começou, mas sempre foi. A ciência, por sua vez, nos leva até a borda do tempo, o instante zero, e ali nos obriga a parar. A razão falha, a matemática quebra, e surge algo que não se explica, apenas se contempla. Ambas, ciência e fé, chegam por caminhos diferentes à beira de um mesmo abismo, o mistério do início absoluto. E talvez, só talvez, esse mistério não exista para ser resolvido, mas para nos transformar. Porque quando somos confrontados com o nada que precedeu tudo, algo dentro de nós desperta. Chamamos isso de fascínio, de reverência, de sede por algo maior. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre reconhecer que estamos diante de algo que nos ultrapassa, mas que também nos chama. Talvez o início de tudo não esteja apenas no passado, mas também no nosso impulso de buscar sentido. E se for assim, então o vazio nunca foi vazio. Ele sempre carregou a semente do infinito. Se esse vídeo despertou algo em você, então a jornada já valeu a pena. Afinal, não falamos apenas sobre ciência ou fé, falamos sobre a essência do mistério, sobre aquele ponto onde o pensamento silencia e a alma escuta. E agora eu quero saber, o que você acha que havia antes de tudo? Comenta aqui embaixo, vamos conversar, refletir, discordar com respeito, como exploradores do desconhecido. Se esse tema te instiga tanto quanto me instiga, se você sente que essas perguntas te empurram para algo maior, então curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também carrega esse tipo de inquietação. Aqui, a gente vai continuar explorando o que está além do visível, fé, ciência, mistérios do universo. E no próximo vídeo, talvez a gente descubra que o fim é só um novo começo.